pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre máximo divisor comum, ou conhecido como MDC. Eu sou a professora Ana Paula e estou aqui para auxiliar vocês hoje nesse conteúdo. Bom, o que é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum é o maior número que divide os números dados, os números sobre os quais você está procurando o máximo divisor comum entre eles. Bom, vamos começar com um exemplo, ó. Vamos calcular o MDC entre 8 e 12. Então, vamos lembrar, é o maior número que vai ter que dividir o 8 e o 12, ok? Bom, quais números dividem o 8? Ó, é só a gente pegar os números que são menores que 8 e ir testando. O 1 divide o 8? Divide. O 2 divide o 8? Divide. Quando eu digo divide, significa que quando eu faço 8 dividido por 2, isso dá 4, que é um número inteiro, não é uma fração, não é um número com vírgula, ok? O 3 divide o 8? Não, o 3 não divide. O 4 divide? Divide. 8 dividido por 4 é 2. O 5 não divide, o 6 não divide, o 7 não divide, sobrou o 8. Então, isso significa o quê? Ó, que o conjunto dos divisores de 8, ele é formado pelo 1, o 2, o 4 e o próprio 8, ok? Agora, a gente faz a mesma coisa para o 12, ó. O 1 divide o 12, o 2 divide, o 3, o 4, o 5 não divide, o 6 divide. E se vocês forem testando aí, o próximo número que divide é só o próprio 12. Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Ok? Certo, então agora, para a gente encontrar quem é o máximo divisor comum entre esses dois números, a gente precisa encontrar o maior número que divide esses dois números. Então, a gente precisa comparar esses dois conjuntos e ver qual é o maior número que pertence a esses dois conjuntos ao mesmo tempo. Observem, ó, o 1 pertence aos dois, o 2 pertence aos dois e o 4 pertence aos dois, correto? Ó, o 1, o 2 e o 4. O maior entre 1, 2 e 4 é o próprio 4. Observem que o 6 pertence aos divisores de 12, mas não pertence aos de 8. O 8 pertence aos de 8, mas não pertence aos de 12. E o 12 pertence aos divisores de 12, mas não pertence aos divisores de 8. Então, o maior que pertence aos dois conjuntos é, de fato, o 4. Então, isso significa que o MDC entre 8 e 12 é 4. Certo. Então, professora, para a gente poder calcular o MDC, a gente sempre precisa calcular quem são os divisores de todos os números que estão envolvidos nessa conta? Não, isso não é verdade. A gente tem um método para resolver isso, que é o método da fatoração simples. A gente faz a fatoração simples sobre todos os elementos que estão envolvidos na conta, sobre os elementos que a gente quer calcular esse MDC, ok? Bom, vamos fazer isso então, ó. Vamos voltar no exemplo que a gente acabou de fazer. O MDC entre 8 e 12. Então, a gente tem que fazer uma fatoração simples do 8, uma fatoração simples do 12, e aí eu vou explicar o que a gente tem que fazer para encontrar o MDC, ok? Bom, fazendo a fatoração simples do 8, a gente vai ter 8 dividido por 2 dá 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Vamos fazer a fatoração do 12 agora, ó. Fatorando o 12 por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Certo. Para a gente calcular quem é o MDC entre 8 e 12, a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai olhar os números que têm em comum nessa fatoração. Então, reparem, eu tenho 2 aqui e o 2 aqui. Então, eu escrevo ele aqui embaixo, 2. Tenho outro 2 aqui e outro 2 aqui.
Então, escrevo outro 2. Tenho um 2 aqui, mas não tenho aqui. Opa, esquece ele então. Tenho um 3 aqui, mas não tenho 3 aqui. Esqueço ele então. Acabou. Eu separei todos os fatores comuns que aparecem nessas duas fatorações. Quando eu fizer o produto entre esses fatores comuns, eu chego exatamente no MDC entre os números dados. Beleza? Bom, vamos fazer então agora um exemplo um pouquinho mais complexo. Ó, a gente tem que calcular o MDC entre 18, 36 e 60. Então, a gente tem que fazer o quê? A fatoração simples de cada um desses termos. Vamos fazer aqui, ó, 18 por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Do 36 por 2 vai dar 18, por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. E do 60? Por 2 vai dar 30, por 2 vai dar 15, por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Agora, a gente vai calcular quem é o MDC entre 18, 36 e 60. Para isso, a gente precisa comparar quem são os termos comuns às 3 fatorações que a gente tem aqui, ok? Observem, ó, o 2. O 2 pertence a essa e a essa. Então, eu boto ele aqui. Aqui eu tenho outro 2, aqui eu tenho outro 2, mas aqui eu não tenho outro 2. Então, eu não coloco o 2, ok? De novo, por quê? Porque nessa fatoração ele só aparece uma única vez. Bom, vamos olhar o 3 agora, ó. Opa, tem um 3 aqui, tem um 3 aqui, tem um 3 aqui. Então, vezes 3. Agora, eu tenho um 3 aqui, um 3 aqui, mas aqui eu não tenho mais 3. Por outro lado, aqui eu tenho um 5, mas o 5 não aparece na fatoração desses outros dois. Então, os únicos termos que aparecem nas 3 fatorações simultaneamente é o 2 e o 3, ó. Uma vez o 2 e uma vez o 3. Portanto, o MDC ele vai ser, então, 2 vezes 3, que é 6. O máximo divisor comum entre 18, 36 e 60 é 6. Bom, se você tiver gostado do vídeo, deixe o seu curtir aí pra gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre máximo divisor comum. Até a próxima e bons estudos para vocês. Tchau, tchau! Olá! Gostaram dos vídeos? Agregou no seu aprendizado? Para assistir novamente, clique na imagem ao lado. Agora, se você quiser dar continuidade nos seus estudos, clique na imagem ao lado.